Esse vídeo faz parte da série Relato dos Inscritos e hoje vocês vão ficar aí com o relato da Maria da Graça, que no ano de 2024 passou por uma experiência inesquecível na sua vida envolvendo os seres draconianos. Antes de vocês ficarem aí com o relato da Maria da Graça, eu gostaria de fazer uma observação e, na minha opinião, é extremamente autêntico isso que ela viveu, essa experiência que ela passou. Mas foi impossível não recordar de uma coisa. Quando eu estava ouvindo o relato dela, que ela me enviou há cerca de 2 semanas, me fez lembrar também de uma experiência vivida por uma pessoa que trabalhou na mesma empresa que eu trabalhei. Essa pessoa se chamava seu Valdomiro. Ele era um senhor assim que já tinha quando ele me contou, ele já tinha quase 70 anos de idade. Mas ele disse que na adolescência dele, ele passou por uma experiência na qual, ali na década de 40, teria se materializado dentro do quarto dele um ser que ele dizia ter aparência de dragão. E esse ser teria puxado ele para dentro de uma espécie de um portal. Então ele se vê num lugar muito assim de meia luz, e nesse lugar ele estava deitado em algo que era uma superfície assim plana, porém era algo como se fosse de concreto e muito gelado. Ele descreve isso, e foi retirado sangue do ombro direito dele através de um aparelho que deixou 3 marcas salientes no ombro dele. Uma marca assim, ele tinha a pele bem clara, ele chegou a mostrar isso para mim, e eram assim, formavam uma espécie de um triângulo, essa marca, assim, na tonalidade marrom, depois de muitos anos. E depois ele não recorda como que ele foi trazido de volta, mas foi uma experiência que ele pedia a Deus para que nunca mais se repetisse, e que ele não tinha comentado com ninguém. Nós estávamos conversando na época sobre elementos naturais que o planeta oferece, o cristal, manganês, o próprio ouro. A conversa estava nesse sentido quando acabou chegando aí nesse relato que ele me passou. O seu Valdomiro, ele é falecido há quase 30 anos já, porque não muito tempo depois dessa conversa ele veio a falecer, mas chamou muita atenção para o relato aí da Maria da Graça, que eu vi muita semelhança naquilo que ela vivenciou também aí no ano de 2024. Então, esse relato vai ficar com vocês aí agora e até o próximo vídeo. Boa noite, Gerard, tudo bem? Então, eu preferi falar com você antes, porque assim, o que aconteceu? Foi uma madrugada, né? E eu estava dormindo, eu acordei e de repente eu não estava assim. Eu sei que foi uma coisa estranha, mas eu não estava consciente mais, eu estava em outro lugar. E esse outro lugar era, eu sei que é abaixo da superfície. Era um lugar assim, de terra batida, chão batido, mas não dava para ver muito bem. Tinha uma luz, mas era assim, era uma tipo de uma penumbra. E quando eu vi, tinha aquele ser enorme que aparência de um draconiano, e aquilo na hora me deu um pavor, mas um pavor assim, eu falei, pronto, né? Tô morta, porque eu eu sei que eles são violentos e tudo, né? E na hora, eu, assim, em pensamento, eu clamei a Jesus, a Deus, né? Eu clamei e eu falei: se Deus me permitiu vir aqui, ou se Deus me trouxe até aqui, algum propósito tem. E que eu falei: Ele não vai me deixar sofrer ou acontecer alguma coisa comigo. E nisso que eu falei, esse ser, ele olhava muito para mim, mas ele não falava nada. E também não falou nada e sabe, ele só me olhou muito e eu olhei muito para ele. Aquele medo, aquele pavor, depois que eu clamei a Deus, foi passando e eu fiquei tranquila. E ele não se manifestou. Ele era um ser alto, bem, bem grande, aquele ser enorme. O couro dele não era enrugado, era liso. Ele tinha não era uma armadura, mas era uma capa, e na frente, assim, na parte do ombro, era com tipo de um metal, sabe, que segurava essa capa. E tinha outros, como assim, enfileirados, como se fosse um exército mesmo, sabe? Mas ninguém se manifestou. Eu não sei quanto tempo eu fiquei lá, porque você sabe, quando a gente sai, né, vai para outra dimensão, o tempo não é igual ao que a gente tem aqui, né? E o tempo e o espaço não é a mesma coisa, porque eu já saí do corpo, já fui para, né, já não é a primeira experiência que eu tenho.
E só que eu achei estranho porque eu não entendi qual foi o propósito de eu estar lá, o porquê que eu estava lá. E foi isso, e por isso que eu não me pronunciei antes, porque eu queria entender, gostaria de entender o que aconteceu, porque eu não sei, sinceramente, eu não sei te dizer o que foi, de que para que eu fui lá, por que eu fui lá e qual a finalidade, porque não, sabe, ficou meio assim no ar, meio vago. Pode ser que tenha tido alguma coisa que eu não tenha lembrança, né? Que eu possa não estar lembrando. Ah, mas foi isso que aconteceu. Para mim, assim, foi uma coisa assim até tranquila. Não foi uma coisa que eu voltei e foi assim assustador, não. Eu voltei tranquila, né? Só com a lembrança daquilo que eu acabei de falar, né? Que da onde eu fui, né, do lugar que eu fui, e fiquei sem saber de nada, sem saber, assim, fiquei no ar, porque eu falei: "Nossa, mas por que que eu fui? O que que aconteceu lá?", né, porque eu só tenho lembrança disso, de ver os seres, né, essas criaturas, e de eu ter clamado a Deus, né, pela porque eu sempre coloco Deus na frente, né. Eu falo se tá mesmo a situação, alguma coisa em perigo, alguma coisa assim, eu falo: "Se Deus, me permitiu, então Ele não vai deixar acontecer nada". E eu acredito que nessa de eu clamar a Deus também, eles talvez, né, tenham, eu acredito que eles respeitam também, o criador, né. Então talvez eles não tenham avançado mais, não sei, por causa disso, né. Mas que ele ficou assim, ele me olhou muito, ficou me olhando muito, e eu olhei muito para ele. E é assim, é um lugar muito, assim, é terra, é um buraco, é uma caverna, e era chão batido, era chão de terra, que isso eu lembro. E E a luz era uma luz fraca, então dava para ver algumas coisas, mas não é assim uma coisa assim que é totalmente iluminado não, pelo menos aonde eu estava não era, era uma coisa assim de penumbra. E e é isso, né. Então meu nome é Maria da Graça Malavase, eu moro em Jundiaí, e isso aconteceu em novembro de 2024.